Boa noite, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí assistindo essa aula de forma assíncrona. Nossa oitava aula de programação estruturada. É a aula de hoje sobre operações aritméticas. A gente está naquela fase inicial da disciplina em que a gente fala ainda sobre estruturas sequenciais. A gente escolheu Python para isso, né? Então a gente fala sobre as estruturas sequenciais, depois vai falar sobre estruturas condicionais, de repetição, e depois finalizar a disciplina com alguns conceitos da programação estruturada que também são bastante importantes. Então, uma linguagem de programação ela é considerada universal se essa linguagem é capaz de realizar todas as operações aritméticas, né? Então, com o idle aberto, vocês podem digitar aí, eu já falei inclusive para vocês isso, que o idle ele tem um prompt de comando, um shell, né? E que ele faz o quê? O que é que um shell faz? O que é que um prompt de comando faz? Ele espera comandos, por isso que ele fica piscando o cursor. Espera comandos que você vai mandar. Se você mandar algum comando de Python, ele dá a resposta daquele comando. Se você enviar para o Python, para o shell, alguma operação, seja lógica ou aritmética, se essa operação não tiver erro, ele vai dar uma resposta condizente com aquela operação. Então, se você colocar 8 mais 6, ele vai retornar aí 14. Isso nos indica que, como a gente já sabe, uma operação de soma em Python, assim como nas maiorias das linguagens de programação, ela é realizada com o operador mais, né? Subtração, portanto, com o menos. Então, se eu colocar 20 menos 15 ou uma operação qualquer, ele vai me trazer o resultado daquela operação de subtração. Eu posso também, em Python, utilizar operadores misturados. Então, nesse caso, eu coloquei 18 menos 8 mais 5. Tá? Então, veja aí que isso vai dar 15. Tem dois aspectos aqui importantes a se ressaltar. Primeiro que, se você notar bem, existe aí espaços entre os operadores e entre os valores. Em algum momento eu não coloquei um espaço. Isso quer dizer que esses espaços entre comandos, entre valores, entre variáveis em Python, eles não fazem muita diferença. A gente vai ver na semana que vem que existe um tipo de espaço específico em Python que faz toda a diferença, que é o espaço da margem esquerda, que a gente chama de indentação, tá? Um outro aspecto importante desse código é o seguinte, é a precedência de operadores. A precedência diz respeito à prioridade. Quais são os operadores que são executados primeiro? Quais são os operadores que são executados depois? Então, no que diz respeito aos operadores aritméticos, o que a gente tem que entender é que eles funcionam assim como na matemática. Neste caso, como é que funciona? Como tem um operador de subtração e de soma, da esquerda para a direita, né? Se eu usar parênteses, a minha precedência, a minha ordem vai ser alterada, tá? Se eu tivesse aí uma multiplicação, a multiplicação era realizada primeiro, a divisão também. Então essas questões elas precisam ser bem maturadas e lembradas lá da matemática. Então a multiplicação em Python é feita com um asterisco, tá? Então se eu colocar aí 4 asterisco 5 é o resultado de 4 vezes 5. A divisão é com a barra da esquerda para a direita. Ou seja, se eu colocar no shell 20 barra 4, ele vai me dar o resultado de 20 dividido por 4. Então, neste caso, observe que o resultado da divisão ele veio com um ponto. Ora, Bruno, mas 20 dividido por 4 é um inteiro. Isso nos quer dizer uma coisa, que todo o resultado de uma divisão não vai ser um inteiro, mesmo que aquele valor seja um valor inteiro. Ele vai ser um decimal. Qual é o tipo de decimal em Python, pessoal? Qual é? Qual é, gente? Float. Float, tá? Então, mesmo que o resultado daquela operação de divisão seja um resultado inteiro, o tipo daquele valor vai ser um float. Beleza, pessoal? Até aqui? Posso continuar? Vamos lá. Então, para eu calcular o exponente de uma... a potência, né? Para eu calcular a potência de um número, eu utilizo
dois asteriscos, onde a base vem antes dos dois asteriscos e o expoente vem depois. Então essa é uma operação de potência, de um número elevado a outro. É muito interessante isso em Python, porque muitas das linguagens de programação não tem um operador para fazer isso. Tá? A gente tem que criar funções para que possam fazer isso. Python já tem um operador nativo. Tá? Então, por exemplo, para fazer 2 elevado a 2, como é que eu faço? Só é fazer 2 asterisco asterisco 2. Tá? Que vai me resultar em 4. 2 elevado a 3. Como é que eu faço? 2 asterisco asterisco 3. Que dá quanto? Dá 8. Para 2 elevado a um número qualquer, 25, por exemplo. Só é fazer 2 asterisco asterisco 25, que vai me dar esse valor que está aí em tela, que me parece ser 33.554.432, tá? Então, eu posso também em Python realizar uma divisão inteira. O que é uma divisão inteira? É uma divisão que, independentemente do resultado final da divisão, só vai pegar o valor inteiro desse resultado. Então, por exemplo, 5 dividido por 2, quanto é? 2,5. O que seria o resultado de uma divisão inteira de 5 por 2? Seria 2. Beleza? Então, para calcular a raiz de um número, eu posso simplesmente utilizar o operador de potenciação, de potência. Asterisco, asterisco. Quem é que pode me dar uma dica de como eu posso fazer isso? Quem é que é bom aí na matemática? Olha, a raiz de um número qualquer, para eu descobrir a raiz, para eu representar a raiz de um número qualquer em termos de potência, só é a raiz quadrada, por exemplo. Só é eu elevar aquele número a 1 sobre a raiz que eu quero encontrar. Por exemplo, qual é a raiz quadrada de 81, gente? 9. Então, se eu quero descobrir a raiz de 81, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que elevar 81, não é quadrada a raiz? É elevado a 1 sobre 2. Isso é matemática, tá? Então, por exemplo, qual é a raiz cúbica de 27? Raiz cúbica. Hein, pessoal? Hã? Qual é a raiz cúbica de 27, gente? 3. Então, 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Se eu quero representar a potência de 3 elevado a 3, faz isso aí no teu idle para tu ver. Só é 3, você vai colocar 3, asterisco, asterisco 3. Vai dar 27. E se eu quiser descobrir a raiz cúbica de 27 em Python, só eu colocar 27, asterisco, asterisco, 1 sobre 3. Agora o importante é o quê? É eu entender que esse 1 sobre 3 tem que estar entre parênteses, tá? Entre parênteses. Deixa eu só fazer aqui um negócio, só um minuto, tá? Olha só isso. Deixa eu compartilhar aqui minha tela para vocês. Olha só isso aqui. Vocês estão vendo aí meu idle? Olha isso.
eu vou aqui fazer o seguinte. Colocar aqui, ó. Olha a diferença. 27, asterisco, asterisco, 1/3. Deu 9. E 27, asterisco, asterisco, 1/3. Deu 3. Por que será? Isso é muito importante. Eu tenho aqui um conceito importante que diz respeito à precedência, à prioridade de operadores. Ou seja, quando eu executo isso aqui, o que é que o Python vai executar primeiro? É a potência. A potência tem uma prioridade maior do que a divisão. Certo? Então, qual é o resultado disso aqui? Dá 9 por quê? Porque qual é a raiz de 27? A raiz que não é nem quadrada, é a raiz, não sei nem como é o nome disso, unária, sei lá. Ou seja, isso aqui dá exatamente 27. Oi? Isso é potencialização. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Mas é porque isso aqui não é... Tá, desculpa. Leseira minha, exato. Óbvio, perdão. Então, 27 elevado a 1. Isso aqui não é raiz. Eu estava olhando aqui para o contexto todo. 27 elevado a 1 dá 27. Tá? E 27 dividido por 3 dá quanto? Ou seja, primeiro ele executa a potência de 27 elevado a 1. Tá? E depois ele executa o que? A divisão. Já aqui ele faz o contrário. O que é que ele faz aqui? Primeiro que tem parênteses. Ele faz 27 elevado a 1 dividido por 3. Ou seja, o 1 dividido por 3 é primeiramente executado a 0,33333. E ele eleva isso aqui a isso. Tá? Ou seja, dá de fato o que a gente quer, que é o objetivo o objeto da nossa discussão. Beleza? Então, cuidado com os parênteses em uma situação como essa. Eu posso calcular o resto de uma operação utilizando o operador de percentual. Por que isso é tão importante, Bruno? Descobrir o resto de uma operação. Eu vou dar um exemplo logo a seguir, mas olha só. Qual é o resto de 5 dividido por 5? O resto é zero. Aí a gente vai para matemática básica. Eu vou aqui abrir o meu PowerPoint para a gente aqui fazer uma operação matemática básica para quem não lembra o que é resto de uma divisão. Tá? Vamos lá. Então eu tenho aqui, ó, 5, tá? Divisão, a gente aprendeu que a gente faz um negocinho como esse, né? E aqui 5. Opa, peraí. 5. Ou seja, 5 dividido por 5. 5 vezes quanto dá 5? 5 vezes 1. Desculpa aí pelo meu 1. Ou seja, 5 vezes 1 para 5. 5 menos 5 dá 0. Ou seja, o resto é 0. Beleza, então agora, qual o resto, Bruno? Eu prefiro usar o lápis, tá? Do que ficar digitando. Deixa eu só aumentar o tamanho desse lápis aqui. Acho que é melhor isso aqui. Qual o resto, Bruno, de 10... Opa! De 10 dividido por 3. Qual o resto, pessoal? Quem é que lembra aí? Faz aí a conta de cabeça. Hã? 1. Por que é 1? Olha só. Qual é o número mais próximo a 10 que eu tenho que colocar aqui no lugar desse x? Quando eu multiplico x vezes 3, qual é o número mais próximo de 10? Quem é que me diz?
3. Então aqui eu faço 3 vezes 3 dá 9. Certo? Ou seja, 10 menos 9 dá 1. Eu poderia continuar essa operação aqui. Se eu quisesse o quê? Descobrir o resultado dessa divisão sem ser inteiro. Por exemplo, eu poderia aqui, ó, colocar um 0. Quando eu coloco um 0 aqui, eu boto uma vírgula aqui. 3 vezes 3, 9. E continuar, ó, até A de infinito. Tá? Até A de infinito. Então isso aqui ia acabar ficando o quê? 3,3, certo? Mas eu não quero isso, porque eu quero saber o resto de uma divisão inteira. Então qual é o resto? É 1. Certo? O resto é... Rapaz, minha coordenação tá top hoje, hein? O resto é 1. O último exemplo. Se eu quiser aqui, por exemplo, pegar o resto de... pegar aqui... 8 dividido por 3. 8 dividido por 3. Qual é o resto? 2. Por quê? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. É maior do que 8. Então eu paro onde? 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6. Boto 6 aqui. Matemática básica. Estou fazendo para quem não lembra. 8 menos 6, 2. Se eu quisesse continuar, eu continuaria. Colocava o 0 aqui. Botava a vírgula, bababá. Tá? Mas eu não quero. Eu quero o resto da divisão por inteiro. Ou seja, o resto é 2. Todo mundo entendeu, pessoal? O que é o resto da divisão? Posso continuar? Posso continuar ou não? E aí? Para alguém isso aqui foi útil? Essa explicação foi útil para alguém? É bom relembrar. Show. Então vamos lá agora. Então, quando eu coloco 5 percentual 5, o resultado vai dar o quê? 0. Tá? Se eu coloco 15 percentual 4, pensa aí, ó. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. Passou de 15. Então para onde? 4 vezes 3, 12. De 12 para 15. Hein? 3. Esse é o resto da divisão. Tá? E agora? Resto de 9 por 8. Bora? É 1. É 1. Por que que isso é importante? Vou dar um exemplo. Você precisa saber o exemplo clássico. Você quer implementar um sistema que tem que descobrir quais são os múltiplos de um número qualquer. Você usa que operador? Este operador a gente chama de módulo, esse operador. Para descobrir se o número é par ou ímpar, você usa qual operador? Este operador, tá? Então, esse operador é de grande utilidade na programação. Por isso que toda linguagem de programação basicamente tem um operador para descobrir o resto de uma divisão. Então, assim como na matemática existe regras de prioridade, a gente usa um termo, na verdade, chamado precedência na programação, tá? Então, na computação, na programação, a gente também tem essa prioridade, essa precedência. Em primeiro lugar, sempre o quê? O que está entre parênteses. E dentro dos parênteses, eu vou ter uma expressão que vai ter que respeitar essa mesma prioridade. Então, depois dos parênteses, o que é que eu tenho? Potência, tá? Eu executo a potência. Se eu tenho uma expressão com várias operações,
matemáticas, aritméticas, primeiro parênteses, depois potência, depois o quê? Divisão, multiplicação, divisão inteira, resto de divisão e por último subtração e adição. Bruno, e quando eu tiver operadores do mesmo nível de prioridade, do mesmo nível de precedência, então a gente deve operar de que maneira? Da esquerda para a direita, assim como a gente faz na matemática. Beleza até aqui, pessoal? Posso continuar? Deixa eu só parar aqui de compartilhar só para eu alterar uma besteirinha aqui no slide anterior. Só um minuto. Não, deixa quieto. Eu consigo fazer de uma maneira que vocês... Deixa eu fazer aqui o negócio. Aqui... Olha só. Eu tenho aqui, ó. Considere o programa de aumento de salário que você criou antes. Você criou aí esse programinha de aumento de salário. Tá? Pronto, é isso mesmo. Salário 1.200, aumento de 0,2. Teve gente que usou salário diferente, teve gente que usou percentual diferente. O algoritmo, no geral, o meu algoritmo pode ser diferente do seu, a gente já estudou isso. No entanto, eles podem apresentar resultados iguais. O objetivo era resolver o problema, dar um aumento salarial. Tá aí o problema, foi resolvido. Show! O que é que eu quero agora? Eu quero que você altere esse algoritmo para que o usuário informe o salário e o percentual do aumento. Quem é que está informando aqui o salário e o percentual do aumento, pessoal? Quem é? Quem é? Olha só, gente, quem é? Não, o programador. Nesse caso aqui, quem é, Walter? Concorda que é o programador? Sim. O programador colocou diretamente no código que o salário era 1.200 e que o percentual de aumento era 0,2. O que é que eu quero agora? Eu quero que o usuário informe o salário e informe o percentual de aumento. Compreendido? Hein? Show! Qual é a função que a gente usa para isso? A gente aprendeu logo no início do curso. É o que, Walter? Input. Input, Lani. Show! Input. Então meu código ficaria mais ou menos como isso aqui. Concordam comigo? Isso. O que é que eu quero que vocês façam agora? Eu quero que vocês peguem esse código, exatamente esse código, e joguem aí num arquivo Py para vocês, salvem esse arquivo com um nome qualquer, e eu quero que vocês executem. Tem gente que já vai conseguir identificar onde que eu quero chegar. Eu não quero que essa pessoa que consiga identificar corrija esse código caso ele tenha erro. Altere esse código. Eu quero que você pegue esse código e eu quero que você execute-o, tá? Eu vou dar aí 5 minutinhos para vocês fazerem isso. Em fazendo, a gente volta a conversar. Beleza? Beleza, pessoal? Vamos lá. Desenrola aí. Amigo Bruno, tudo bom, né? Essa semana, meu
Um minutinho, hein? E aí, quem é que finalizou? O que é que deu quando vocês executaram? Hein? Deu um erro. Só o Soraya deu erro, mais alguém deu erro? Eu também deu erro. Meu também deu erro. Então, Deu erro aqui também. o erro que deu foi esse aqui, ó. É em inglês. Mas vamos tentar entender, tá? A gente tem aí uma ferramenta na mão de programação que basicamente nos ajuda a entender um erro. Então isso é muito comum na programação. Quando dá um erro de compilação ou um erro de execução, o IDE, né, o programa que a gente usa, nesse caso o idle, nos retornar com uma mensagem que nos indica mais ou menos o que é esse erro. Ele diz, ó, linha X, aqui linha 3, ó, na linha 3, nessa operação aqui, ó, novo salário igual a salário mais salário vezes aumento, essa aqui, ó, teve um erro de tipo, ó, type error. Não pode multiplicar um não inteiro que é do tipo str. Como assim? Salário ou aumento não é do tipo inteiro? Então o erro tem relação com o tipo de salário e aumento. Ele tentou executar. Quem é que ele executa primeiro? É a soma ou é a multiplicação, pessoal? Multiplicação. Então na hora que ele foi fazer a multiplicação, ó, can't multiply, não pode multiplicar sequência de não inteiro do tipo str. Ele tentou multiplicar salário por aumento e percebeu que salário e ou aumento, algum dos dois, não é um inteiro. É um str. O que é str? String. Então olha só, isso é o tema da nossa próxima aula presencial amanhã. Quem já tiver a solução amanhã leva em sala de aula, beleza? Ok. Beleza, minha galera? Ok. Valeu, foi bom, adeus.